E é maravilhoso esse hino, que ele fala que o Senhor faz qualquer coisa para poder te encontrar. Quando ele fala que ele destrói as mentiras, é as mentiras do cão. Porque ele é cheio de artimanha para levantar dúvida, né? Dúvidas sobre a salvação, trazer acusação. Quantas pessoas que nós ministramos, eu viajei o final de semana que passou agora, e nós fomos para um congresso profético em Salvador. Eu fui com a nossa ministra, a Mama T. E para muitas pessoas, Deus usava aquele profeta para dizer para ele assim: Deus está apagando o seu passado. Não importa o que aconteceu no seu passado, Deus está trazendo o novo para a sua vida. E quantas pessoas, às vezes aprisionado em coisa que já passou, né? E a pessoa está sofrendo. Foi o mesmo caso, nós enterramos nosso irmão, foi ontem, né? Ontem, o nosso irmão mais velho. Só que ele já estava doente já, assim, aproximadamente, acho que uns 7 anos, né, irmã Cidinha? Mais ou menos. E ele estava sofrendo muito. Então, nós sabemos que para ele houve um descanso, que a palavra de Deus fala em Apocalipse 14, 13, que bem-aventurados que morrem no Senhor. Eles descansam das suas fadigas e as suas obras o acompanharão. Então, nessa hora lá, ele está lá, brincando com Jesus, brincando com minha mãe, meu marido, meu cunhado, minha irmã, estão lá na glória, participando da glória do Senhor. Mas o sofrimento fica para quem fica vivo. Porque a palavra do Senhor fala que, que a morte é inimigo. Se é um inimigo, você não, é coisa ruim, você não aceita. Inimigo ninguém aceita. Só que como que nós temos que trabalhar nossa mente, que foi o que eu falei para minha cunhada. Perda é difícil para a gente, por exemplo, uma filha, um filho, um marido, uma esposa, né, perder um ente querido. Ou mesmo pai, quantos pais que perderam filho, a recuperação é pior ainda, né? Só que se nós não tomarmos uma decisão que vivemos uma história, só que aquela história terminou e você vai começar uma nova história a partir dali, e que mesmo você chorar, espernear, sofrer, não vai trazer a pessoa de volta, a pessoa fica aprisionada no passado. E quando a pessoa se aprisiona no passado, ele não vive. Ele não vive. Nós temos uma cunhada que meu irmão morreu 5 anos. Acho que é 5 anos. E ela vai todo mês lavar aquele túmulo, levar flor, e senta lá e chora, 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 né? Mas não adianta falar com ela, porque assim, a decisão tem que ser dela, de querer ser livre desse cativeiro. Porque quando meu esposo faleceu, é que nem essa minha cunhada, 48 anos, eles iam fazer 49, né, agora, dia 13. Não, acho que amanhã. Eles iam fazer 49 anos de casado. 49 anos. Então, é muito tempo, né? Eu fiquei casada há 40 anos, então é uma história, é uma vida. Só que o meu, como que eu fiz? Que eu busquei a graça de Deus, mas eu falei para o Senhor, Pai, foi uma história que eu vivi com meu marido, só que essa história terminou. E ele está na glória com o Senhor. Mas a vida para mim continua. E eu preciso da graça para continuar vivendo. Então, tudo na sua vida você tem que tomar decisão de sepultar o passado e começar um novo tempo, uma nova vida. Porque senão fica aprisionado no passado, às vezes coisas que a pessoa praticou, né, que nem Deus falou lá, até com esse profeta que estava conosco lá, de coisas do passado dele. Então, pode ser no trabalho dele, na obra de pastoral, que ele teve um fracasso, né? E o inimigo fica sempre trazendo aquele fracasso na vida da pessoa, e a pessoa não vive. Não, sepulta o passado. Decida viver um novo tempo, uma nova vida, com a graça de Deus, né? Que você vive a graça de Deus, a Bíblia fala que a graça é o favor divino. E a graça, ela vai te socorrer no momento da fraqueza, da sua dificuldade, e te ajuda a vencer. Amém? Então, abra sua Bíblia em João 19, e eu quero estar falando com vocês sobre o tema da nossa mensagem, está
consumado. E esse está consumado quer dizer, a obra está completa. Jesus fez a obra completa. E você conseguir compreender isso, tudo que ele tinha que realizar, ele realizou. E ele precisava vir a esse mundo para derrotar. O homem, lá no Éden, foi derrotado através do diabo, usando a serpente. Então, o homem foi derrotado. Quando eu falo homem, é a humanidade. O ser humano, através de Adão, foi derrotado no Éden. Né? Perderam o jardim, perdeu a presença de Deus, teve a morte eterna, houve aquela separação entre o homem e Deus, aquela comunhão que eles tinham com Deus, eles perderam. E era preciso trazer a restituição dessa comunhão novamente com Deus. Então, precisava de alguém fazer isso. Mas, como Deus é Espírito, então Deus não podia vir, que nem Jesus não podia vir como Deus. Se ele viesse como Deus, ele não podia pagar o preço da nossa redenção. Então, ele teve que vir como homem. Só que a única coisa que ele não tinha era a natureza pecaminosa. Então, quando nós vemos, quando fala do sacrifício de Jesus, lá em Isaías 53, mais para frente eu quero estar pregando sobre isso, ele fala do sofrimento de Jesus. E quem assistiu aquele filme do Mel Gibson, é um filme bem chocante. Mas aquilo ali não dá para expressar o tamanho do sofrimento dele. Mas quando ele estava sofrendo, a dor, o desprezo, a Bíblia fala que todo o pecado da humanidade caiu sobre ele. E o próprio Pai virou as costas para ele, porque Deus não pode contemplar o pecado. Então, ele não podia contemplar o filho dele, porque o filho dele se tornou pecado. Mas ele se tornou pecado como? Ele se tornou pecado no nosso lugar. Então, todo o peso do nosso pecado, do ser humano todo, caiu sobre ele. Todas as nossas dores, enfermidades, tristeza, desespero, foi sobre ele. Então, todo o sofrimento. Então, não dá para a gente imaginar o tamanho do sofrimento de Jesus. E quando nós tínhamos encontro, e eles colocavam aquele filminho para a gente ver, eu quase morria de chorar, a maneira de dizer, né? Mas eu chorava muito, porque eu ficava imaginando, eu falo, mas Senhor, era eu que tinha que estar naquele lugar, e o Senhor levou sobre si. Então, quando você consegue compreender isso, que você está livre, você está liberto, você não tem que... nós somos ensinados, eu na velha aliança, né, antes de conhecer a palavra da fé, nós vivíamos guerreando contra o diabo. Expulsa o diabo, e faz campanha de libertação, e manda o diabo embora, e expulsa o diabo. Né? E sendo que nós não precisamos fazer isso. Você só tem que conhecer a verdade da palavra e conhecer o que foi pago, o que Jesus fez no seu lugar. E você resistiu ao diabo. A palavra do Senhor, ele fala, em 1 Pedro 5,8, ele fala que o diabo, o nosso adversário, anda em derredor. Lembra que eu falei para vocês, ao redor está o anjo do Senhor. Ele está ao derredor. Bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E esse bramar como um leão, ele fica procurando as nossas fraquezas. E quando ele descobre as nossas fraquezas, lembra que eu falei da acusação? É uma coisa do passado. Mas pode ser que uma área da sua vida que ele descobriu um ponto fraco, e ele fica sempre atinando nesse aprisionamento do passado, para que você não seja livre. Né? Então, ele fica procurando oportunidades que nós, às vezes, praticamos, né, no nosso dia a dia, e você dá legalidade para ele agir. Mas, fora isso, não, ele fala, resista Satanás, que ele fugirá de vós. O que é resistir? É quando você sabe quem é você em Cristo Jesus. O que Jesus fez na cruz do Calvário para te perdoar, para te purificar. Qual o preço que ele pagou, qual é o seu lugar no corpo de Cristo, aonde você está assentado. A palavra do Senhor fala que nós estamos assentados nas regiões celestiais à destra do Pai. Então, o mesmo lugar de honra que Jesus tem, é o mesmo lugar nosso como filhos.
A palavra fala que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Então, nós já somos abençoados. E quando você vai tendo essa revelação da palavra, você começa a viver as verdades da palavra. Você vai viver a prosperidade. Por quê? Porque qual é o pai que quer ver um filho dele passando necessidade? Qual é o pai que quer ver um filho dele endividado? Então, para isso, você tem que conhecer as verdades da palavra, porque conhecendo a verdade da palavra, você vai reivindicar do Senhor. Né? Nós que temos os filhos, as mães que oramos pelos nossos filhos, você tem que orar o Salmo 112, que os nossos filhos é a geração abençoada, geração próspera, fala que a geração do justo é uma geração, a descendência abençoada, na casa do justo há ricos e preciosos tesouros, então tem que ter a prosperidade, tem que ter riqueza na nossa casa, e você vai orar pelos seus filhos, que aquilo que você alcançou, os seus filhos vão alcançar muito mais. Você chegou num ponto, mas os seus filhos vão alcançar muito mais, porque os filhos herdam da justiça dos seus pais, eles herdam a bênção do Senhor. Mas o inimigo, ele sabe de tudo isso. Agora, ele quer que você tenha essa revelação? Não, porque não tendo essa revelação, você não ora para os seus filhos. Quantas vezes nós usamos a boca para dizer, as pessoas perguntam, mas aquele filho, é um filho rebelde, é desobediente, não presta, não, aquele lá, misericórdia. Então, nós mesmos, usando a nossa boca, estamos amaldiçoando nossos filhos. Sendo que, mas você fala assim, mas, Joana d'Arc, eu vou falar mentira, é a verdade? Pode até ser que seja, mas você vai profetizar o contrário. Você vai dizer que o seu filho é abençoado, que o seu filho é obediente, que seu filho é uma bênção de Deus, seu filho é próspero, seu filho é vitorioso, seu filho vai alcançar cargos prósperos onde eles trabalham. E você é a geração, seu filho é a geração do justo, você é abençoado, na sua casa há ricos e preciosos tesouros, o Senhor é o seu pastor, nada vai te faltar, na cruz já está a sua saúde, você reivindicar do Senhor a sua saúde. Então, tudo isso é um pacote, quando ele falou, está consumado, tudo está nesse pacote da salvação, que depois nós vamos estar falando para vocês. Então, lá no Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 30. No versículo 30, diz assim, tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Agora você vai para o Evangelho do Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Versículo 50. Mateus 28, versículo 50. Mateus 28, 50, diz assim, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E tendo saído do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com eles vigiavam Jesus, viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Pai, fala conosco. Espírito Santo de Deus, eu sou totalmente dependente de Ti, meu Espírito Santo. Eu peço para que o Senhor abra os olhos espirituais dos seus filhos,
Abra os ouvidos espirituais para que eles compreendam as verdades da tua palavra, para que eles sejam curados, libertos, sarados, transformados. Espírito Santo de Deus, eu preciso do poder, da unção, da autoridade, da sabedoria, do entendimento, da luz e a revelação para ministrar essa palavra. Mas os seus filhos precisam de sabedoria, entendimento, luz, revelação para compreender as verdades da tua palavra. Fala conosco nessa tarde, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, meu Senhor. Eu te agradeço, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, esse estar consumado, que nós lemos lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, então, quando ele falou está consumado, quer dizer, está completo. A obra da salvação está completa, está tudo perfeito, tudo acabado. E nesse está consumado, é que nós falamos que está completo, mas tudo está incluso. Por isso que você, como filho, você precisa, João 8,32, ele fala, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Meu amado, você tem que conhecer a verdade. Porque quantas pessoas que eu conheço, e eu mesmo passei enganada há anos, eu ministrava a palavra, mas quantas palavras que eu ministrei que não estavam de acordo com a palavra de Deus. Mas como eu falei de ficar lutando contra o diabo, nós fazíamos campanha de libertação, nós fazíamos jejum, nós fazíamos oração, nós fazíamos sexta-feira, e manda diabo embora, e sai capeta para lá, e vai diabo embora para lá, e vai diabo embora, vai diabo embora. Mas não, a palavra do Senhor, não é que você não tem que mandar ele embora. Você tem que entender a verdade da palavra, e a palavra fala, resista a ele que ele vai fugir. O que é resistir? É você, debaixo da obediência da palavra, você só tem que dizer, diabo, fora. Em nome de Jesus. Eu lembro que quantas pessoas, até nesse aqui, que a nossa igreja, antes de eu ser do Verbo da Vida, nós éramos Fé e Esperança, e nós ficamos 15 anos nesse lugar. E eu lembro uma vez que manifestou um demônio numa mulher, e essa mulher começou a derrubar a cadeira. Pôs a igreja de cabeça para baixo. E a Maria, que era uma obreira nossa, tentando expulsar. Eu vim descendo de lá. Quando eu vim descendo as escadarias, aquele demônio deu um grito. Ela não! Mas aquele grito de demônio mesmo. Aquilo, os meus nervos ferveu mais ainda. E eu vim de lá marchando. Eu só cheguei perto daquele demônio, e eu só falei assim, bem baixinho, falei assim, diabo, para de gracejo e vai embora agora em nome de Jesus. Acabou, libertou. Mas por quê? Autoridade. Agora, não é que a Maria não tinha autoridade. A Maria era uma mulher de Deus, que a irmã Cidinha sabe disso, mulher de Deus, mulher de oração, mas ele estava fazendo o quê? Ele estava fazendo graça. Ele estava tentando, né, fazer aquele escarcéu todo, que você olhar pela palavra de Deus, quando a novela que está passando sobre Jesus, lá dá para a gente entender que como que o demônio fazia com as pessoas. Mas em lugar nenhum você vê Jesus, sai dele, sai, vai embora. Não, ele só falava, sai dele, ou sai dela, sai agora, vai embora. Quando começar a falar, cala e sai dele agora, em nome de Jesus. Então, Jesus nunca deu ibope para o diabo. Por quê? Por que eu vou dar ibope para Satanás? Eu vou dar ibope para Jesus. Jesus é o Senhor, Ele que deve ser adorado. Então, é Ele que você tem que temer, é a Ele que você tem que honrar. E para isso que você precisa conhecer a verdade da palavra. Por quê? Conhecendo a verdade da palavra, meu amado, você vai viver uma vida de rei. Você vai viver uma vida de rainha, de princesa, de príncipe. Agora você fala, eu vou viver isento de dificuldade, de luta? Não, porque Jesus falou em João 16:33, ele falou, no mundo vocês terão aflições, ele falou, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que é ter bom ânimo? É no meio da dificuldade, você saber, não, eu estou passando por essa dificuldade, mas vai passar. Jesus já venceu por mim. Em nome de Jesus eu sou vitorioso. Em Cristo eu sou vitorioso. Em Cristo eu sou vitoriosa. Eu tenho a vitória. Eu sou triunfante em Jesus Cristo. Posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. Eu dou graças a Deus. Que nem eu estava fazendo compra, e eu estava, assim, um pouquinho brava. Eu falei, puxa vida, meu Senhor, eu tinha que estar na minha casa, lendo a Bíblia,
orando. Eu já tinha orado de manhã, meditado, mas ontem também à noite eu orei, meditei na palavra, mas eu queria ficar a minha manhã dedicada para o Senhor. E eu tenho que estar aí fazendo compra para minha irmã. Isso era a minha alma, né? Depois eu falei, não, peraí, eu tenho saúde, graças a Deus, tenho carro, né? Aí eu comecei a adorar a Deus. Se alguém chegasse lá, eu estava guardando as compras, mas eu estava falando em voz alta. Então, alguém ia falar que ela é uma doida, porque está falando sozinha. Não era, eu comecei a dar graças a Deus, eu tenho saúde. Graças a Deus, eu tenho dinheiro para pagar a compra. Graças a Deus, eu estou bem. Graças a Deus que eu posso. Graças a Deus, Senhor, obrigado. Tu és bom, Tu és maravilhoso. Pai, muito obrigada. E eu comecei a dar graças a Deus e agradecer e dar glória a Deus. Acabou. Então, a alma quietou e eu fiquei bem. Mas eu podia optar por ficar murmurando. Né? Cheguei em casa, deu tempo eu já tinha almoçado, deu tempo de eu me trocar, me preparar para vir para a casa do Senhor. Então, as coisas, quando Jesus falou das aflições, você que faz a opção de ficar sofrendo, murmurando, ou você viver uma vida de vitória, não isento de dificuldade, mas você ser vitorioso, vitoriosa, ser abençoado, ser próspero. Né? A gente tem o final do ano, quantas coisas nós fazemos nesse final do ano que a gente compra? Quantas coisas, cada coisa que eu compro, às vezes uma blusinha simples, que às vezes custa lá R$20, que eu consigo comprar, eu falo, Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu o dinheiro para comprar aquela blusinha simples, mas era o que eu precisava. Obrigada. Então, isso é vida de gratidão. Mas essa vida de gratidão, você só tem ela se você optar por ser uma pessoa grata por aquilo que Deus faz. Só o fato da gente acordar de manhã e você respirar, já é uma gratidão. Você acordar vivo, já é uma gratidão. Não é verdade? Você poder estar na casa do Senhor é gratidão. Você poder ter o seu carro é uma gratidão. Você andar de ônibus é gratidão. Então, tudo é uma opção da gente ser feliz e ser abençoado. E lá, quando fala o véu do santuário, se rasgou em duas partes, né? Porque o certo desse véu, se você pensar, se você vai rasgar alguma coisa, você vai começar a rasgar de baixo, não é verdade? Se qualquer coisa que você pegar, vamos supor, está lá aquela cortina, se você vai rasgar, você começa de baixo para cima, né? Mas a palavra de Deus fala que o véu do santuário se rasgou de alto abaixo. Foi o próprio Deus, porque o véu do santuário, ele tinha mais ou menos de 6 a 8 centímetros de espessura. E aquele véu, era impossível uma pessoa rasgar ele com a mão. Mas quando Jesus deu o brado da vitória, está consumado, o poder do Senhor veio e rasgou aquele véu de alto a baixo. Por quê? Porque no Santo dos Santos era um lugar privilegiado. Só entrava o sumo sacerdote 2 vezes por ano, ele entrava ali, mas para ele entrar lá, para fazer sacrifício pelo povo, ele tinha que se banhar, ele tinha que se santificar, ele tinha que oferecer sacrifício, ele não podia entrar de qualquer jeito, porque se ele entrasse de qualquer jeito lá, ele morria. E ele tinha um sininho embaixo nas suas vestes, né? Conforme ele andava, aquele sininho fazia barulho. Então, quando fazia barulho, o povo sabia que ele estava vivo. Mas se aquele sino parasse de fazer barulho, tinha aquela cordinha que eles puxavam ele. Nem eles podiam entrar lá para tirar ele. Tinha que puxar aquela cordinha. Para vocês entenderem que quando eles entravam no Santo dos Santos, eles tinham que estar santificados. Eles não podiam entrar de qualquer jeito. E eles ofereciam um sacrifício, né, sacrifício, sangue de bodes e de tudo mais, de cordeiro, de aves, né? Mas eles ofereciam aquele sacrifício, lá era oferecido o cordeiro, né? Mas eles não podiam oferecer de qualquer jeito. Mas aquele sacrifício oferecido só cobria o pecado. E quando Deus olhava para a humanidade, né, no caso que houve o sacrifício, ele enxergava o sangue. Então o pecado era perdoado, mas não era removido para sempre. Mas o sacrifício de Jesus não, foi um sacrifício perfeito, porque a palavra do Senhor fala que ele ofereceu de uma vez por todas. Vamos no livro de Hebreus. No livro de Hebreus, no capítulo 10,
Hebreus, no capítulo 10, capítulo 10, versículo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 10. Ele diz assim: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresentava e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Por quê? Por meio do único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E no versículo 19, ele diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que fez a promessa é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que vai se aproximando aquele dia. Então, o que ele está dizendo para nós? Que antes de Jesus morrer, aquele santo dos santos, o homem não tinha acesso. Somente o sumo sacerdote tinha acesso ao lugar santo dos santos. Mas, através da morte de Jesus, a palavra do Senhor diz que o véu do santuário rasgou de alto a baixo, e a presença de Deus foi escancarada. Então, hoje, eu e você podemos chegar no trono da graça de Deus, que é o Santo dos Santos, qualquer hora do dia, aonde você estiver, você pode entrar lá. Você pode, através do sangue de Jesus. Então, hoje, nós somos filho. E como filho tem cerimônia quando ele chega na casa do pai? Não. Ele chega lá, abre geladeira, entra no quarto, pega as coisas, né? Pega as coisas emprestadas, às vezes nem pede emprestado, né, Juliana? Pega tudo, usa tudo que é direito e vai usando. Aí você olha, mas aí você lembra, é filho. Agora, o estranho faz isso? Não. O estranho, até para entrar na sua casa, você tem que falar, pode entrar, senta aí, por favor. Mas o filho não faz cerimônia. Amados, eu e você somos filhos. E Deus está dizendo para você que você não precisa ter cerimônia para chegar diante dele. Aí, mas você fala, mas eu tenho pecado. Seus pecados já foram perdoados. E se você cometer pecado, você pedir perdão, ele tem que te perdoar. Mesmo que ele não quisesse, ele tem que te perdoar. Por quê? Porque o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Então, você tem que reconhecer, você não pode viver na prática do pecado. Mas quando você pecou, você fala, Senhor, por favor, me perdoa. Eu errei, me perdoa. Ele nunca vai falar não para você. Por quê? Porque o sangue já foi derramado. O sacrifício foi feito uma única e exclusiva vez. Ele fez o sacrifício eterno. E hoje você tem direito e você pode chegar na presença do Pai. Então, como eu falei para vocês, quantas pessoas nós conhecemos, né, que estão aí vivendo numa escravidão, por quê? Vivem na escravidão porque não sabem os seus direitos.
É igual aquela pessoa que conta a história que ele entrou no navio, comprou a passagem e embarcou, mas nunca foi saber quais eram os seus direitos. Mas ele não tinha dinheiro para comer. Então, chegava na hora do almoço, ele não comia, ou às vezes pedia para alguém, uma migalhinha, mas ele ficava pensando, mas eu estou com fome, o que eu faço? E passando fome. Mas um dia ele chegou e perguntou assim, falou assim, vocês almoçam, eu vejo que vocês tomam café, e eu não sei, eu não tenho dinheiro. Mas a pessoa falou para ele, mas você não comprou sua passagem? Sim. Ele falou, mas na sua passagem, tudo isso está garantido para você. Então, tudo, o almoço, o jantar, tudo estava garantido naquela passagem de navio que aquele homem havia comprado. Só que ele não usufruía daquilo, por quê? Porque ele não sabia. E passou fome. E quantas vezes nós, espiritualmente falando, não estamos passando fome? Mas a passagem que Jesus fez, e você comprou essa passagem, quer dizer, você nem comprou, foi Jesus que comprou essa passagem para você, está incluso tudo. Você é filho, como filho você tem direito, você pode exigir do seu pai, não que você vai chegar com arrogância, mas você pode exigir dele, Senhor, olha a vida que eu estou vivendo, foi essa vida que o Senhor projetou para mim, você está doente, meu amado, quem tem interesse muito maior na sua saúde é Deus. Por quê? Porque Deus não vai descer na terra, Deus é espírito, Ele não pode vir na terra. Porque Ele depende do ser humano para agir na terra. Então, quando fala que o Espírito Santo está dentro de nós, o Espírito Santo precisa do nosso corpo para fazer a obra de Deus. Então, o maior interessado na sua saúde, na minha saúde, é Deus. Por quê? Porque cada pessoa com saúde é um que vai evangelizar e vai falar do amor dele. Então, quando você está doente e você vai para ele, você fala, Senhor, quero fazer a obra, mas olha aqui que eu estou doente. Nós temos o Samico, e ele estava doente no hospital, com câncer, e ele falou para Deus, falou, Senhor, eu quero trabalhar, eu quero fazer a obra de Deus, mas desse jeito aqui eu vou fazer a obra do Senhor. E ele foi curado de câncer. Foi Deus falou para ele, falou, você vai rir da doença, começa a rir. Tanto que ele fez um hino, que ele fala de ha, né? Está doente, ha. Mas Deus falou para ele, ri da doença, que você vai ser curado. E ele foi curado. Então, veja, tudo na sua passagem que Jesus comprou para você ir para o céu, está tudo incluso. Você não precisa passar necessidade. Você só tem que conhecer as verdades da sua palavra e você reivindicar. E como eu falei, sepulta passado. Passado já passou. Viva o novo de Deus, viva um novo tempo de Deus para a sua vida, daqui para frente. Né? Você errou no passado, errou. Teus pecados já foram perdoados, todos já foram perdoados. Jesus já pagou o preço, mas agora viva o novo de Deus, mas viva essa nova vida, mas viva com vida verdadeira da palavra do Senhor. Viva em obediência à palavra do Senhor, porque a Bíblia fala lá em Isaías 1,19, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor da terra. Então o melhor é para você, para nós, como filhos. Lá em Hebreus ainda, no capítulo 2, vamos primeiro no capítulo 2, e depois nós vamos para o 4. Hebreus 2, capítulo 2, versículo 9, capítulo 2, 9, ele fala assim, 9, 11, 14. 2:9, Hebreus 2:9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. E ele diz, proclamarei o teu nome a meus irmãos,
Na assembleia te louvarei. E também, nele porei a minha confiança. Novamente ele diz, aqui estou com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Jesus também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados por meio da medo da morte. Pois é claro que não é anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer a propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando foi tentado, ele é capaz de socorrer aqueles também que estão sendo tentados. Então, aqui fala da natureza humana de Jesus. E fala que Jesus, por meio da morte dele, ele derrotasse aquele que tinha o poder da morte, que é o diabo. E lá em Colossenses 2,14 fala que Jesus derrotou Satanás, expôs ele à vergonha, ao desprezo eterno, rasgou o escrito de dívida que nos era contrária. E lá em Apocalipse 1, versículo 6, deixa eu só confirmar se é o 6 aqui, deixa marcadinho aí, não precisa abrir não, que eu só vou confirmar aqui para não falar. 1:18. Apocalipse 1:18 diz assim, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. E percebe? Essa chave da morte e do inferno foi entregue para Satanás no Éden. Quando o diabo conseguiu derrotar Adão e Eva, aquele domínio que Adão tinha, aquela autoridade que ele tinha, ele entregou nas mãos de Satanás. Por isso que quando o diabo foi tentar Jesus, ele falou assim, olha, está vendo todos esses reinos? Se você me adorar, eu entrego para você, porque esse poder foi me dado, e eu dou a quem quiser. Jesus falou para ele, vai, está escrito, Satanás, vai-te embora, só o seu Deus adorarás e só ele servirás. Percebe? Então, o que o diabo estava falando era uma verdade. Mas o que aconteceu? Essa verdade que foi entregue nas mãos dele, em Apocalipse 1:18, quando antes de Jesus ressuscitar, ele desceu ao inferno. E chegou lá e tomou das mãos do diabo a chave da morte e do inferno. E ele derrotou ele para sempre. Por isso que você não precisa ter medo dele. Você só precisa ter temor de Deus, obedecer a palavra, cumprir os princípios da palavra, porque debaixo do princípio da obediência, 1 João 1,18 fala, aquele que pertence a Deus, Satanás não pode tocar. Ele só vai tocar se você der legalidade. Como é que eu dou legalidade para ele? Quebra de princípios. Quando eu quebro um princípio da palavra, essa é a razão que você precisa conhecer a verdade. Por quê? Para que você não quebre princípio. Porque ao quebrar um princípio, o que nós fazemos? Aquele muro de proteção que você teria, abre porta, abre buraco. Eu até me lembro um desenho que o pastor Gésio uma vez mandou para nós, ele colocava o cristão dentro de uma bolha, né? E aquele cristão feliz da vida, glória a Deus, aleluia, sou feliz, tudo maravilhoso, né? E o diabo tentando jogar dardos inflamados, só que ele não conseguia, porque aquele cristão estava dentro de uma bolha protegido. Mas, de repente, aparecia um empecilho, e o cristão, chutava, né? Batia o pé. Aí o anjo tentava tampar a boca dele, para que ele não falasse nada, mas tentava, mas não conseguia. Quando aquele cristão abria a boca, sei lá, falava um palavrão, xingava, reclamava, fazia alguma coisa, o que acontecia? Ele furava a bolha, de dentro para fora. Aí, para aquele buraquinho que foi furado, o diabo começava a lançar seta. E abrindo um buraco maior. Mas quem que deu a legalidade? O próprio cristão. Crente. Quando você murmura, quando você quebra princípio, é você mesmo que fura a bolha.
E quando você fura a bolha, dá legalidade para ele te atingir. Porque se você não furar essa bolha, meu amado, você está protegido pelo sangue de Jesus. Existe uma proteção em volta da sua vida, em volta da sua casa, em volta da sua família. E lá no capítulo 4 de Hebreus, capítulo 4, versículo 4, 14. Ele fala assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então ele fala, apeguemos com firmeza a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Mas ele fala, um que como nós, passou por todo tipo de tentação, mas sem pecado, ele pode nos socorrer. E ele fala, aproximemo-nos com fé ao trono da graça de Deus, para recebermos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então você pode, em qualquer hora, qualquer momento, onde você estiver na rua, seja deitado na sua cama, tomando banho, né? Aonde você estiver, meu amado, você é templo do Espírito Santo e você pode chegar na presença de Deus. E para nós encerrarmos no capítulo 2, ainda de Hebreus, no capítulo 2 de Hebreus, ele fala assim, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente, foi anunciada pelo Senhor, e foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dom do Espírito Santo distribuído de acordo com a sua vontade. Então ele está falando, vamos prestar atenção no que nós temos ouvido para que jamais nos desviemos dela. Amados, nós estamos vivendo os finais dos tempos. Jesus está voltando. O que falta para cumprir, falta pouca coisa. Quando ele fala dessa... deixa eu achar a palavra que fala, meu pai. Meu Senhor, quando a pessoa desvia do caminho de Deus, fugiu da memória agora a palavra que eu queria falar para vocês. Que nós... apostasia. A Bíblia diz que próximo da volta de Jesus haveria uma grande apostasia. O que é apostasia? É a iniquidade. A pessoa se afastar de Deus. E lá no livro de Mateus, capítulo 24, quando Jesus fala que quais são os sinais da vinda dele, ele fala assim que por se multiplicar a iniquidade, né, algumas versões falam, o amor de quase todos esfriaria. Entende? Então, pessoas se desviando do evangelho por coisa à toa. E ele está falando para nós aqui, precisamos prestar maior atenção no que nós temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Por quê? Você sabe que Jesus está voltando. A trombeta vai tocar. Você tem que estar preparado para subir. Você tem que ter essa certeza no coração. Você tem que ter a convicção da sua salvação. Porque só vai subir, a palavra do Senhor fala, aquele que o nome dele está escrito no livro da vida. E a Bíblia fala lá em 2 Coríntios 5:10, que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para que receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E lá em Apocalipse, no capítulo 20, ele fala do grande trono branco.
que ele fala do julgamento que vai haver. Esse julgamento do trono branco, as pessoas que morreram sem Deus, sem salvação, que está lá queimando no sofrimento, só que ele fica assim, a pessoa está lá, mas ele fica assim reclamando, está lá sofrendo, amaldiçoando Deus. Ele fala, mas eu fui um homem bom, eu fui uma mulher boa, eu fiz coisas boas, eu ia na igreja, e eu isso, por que eu estou nesse lugar? E a pessoa está reclamando. Mas a palavra do Senhor diz que um dia eles vão ressuscitar e vão comparecer diante do trono branco. E a Bíblia fala que vão abrir-se os livros. Né? Então, como tem o livro da salvação, que é o livro do nome, quando você aceita Jesus, seu nome vai escrito no livro da vida. Mas tem um livro que anota as nossas obras. Eu falo que tem um anjo, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem os livra, mas tem um anjo que nos acompanha também. Tudo que você faz de errado vai anotado naquele livro. Agora, quando você pecou, mas você fala, Senhor, me perdoa, eu fiz isso, mas eu me arrependo. Então, ele vai lá e apaga aquele pecado, porque você pediu perdão. Mas, às vezes, a pessoa vive distante de Deus e vai pecando. E está lá anotando os pecados dele. Todas essas coisas erradas que ele fez ou ela fez. E um dia, quando a pessoa está lá queimando no fogo do inferno, ela fala, mas Deus é injusto comigo. Então, a Bíblia fala que ele vai comparecer diante do trono branco e aqueles livros vão ser abertos. E toda a vida dele vai ser exposta. Por que ele está lá? Mas só que quando ele for para julgamento desse trono branco, ele vai falar toda a vida dele ou dela, das coisas erradas que ele fez, mas ali já não tem mais perdão. Ele vai só saber que há um julgamento justo, por isso que ele está no fogo do inferno, e a pessoa volta e cai novamente no fogo do inferno. Mas esse fogo é um fogo eterno, não tem como mais voltar. Você só pode se arrepender enquanto você está vivo. Enquanto você pode se arrepender e dizer, Senhor, eu pequei, me perdoa. Ou você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, está fiel, temente, obediente. Então, enquanto você pode dizer para o Senhor, pedir perdão, há uma chance para você. Mas depois da morte, não. E quantas pessoas que morrem sem Deus? E nós temos que pensar nisso. Temos que pensar nas nossas atitudes. Por isso que vale a pena você mudar de vida. Vale a pena você fazer as coisas certas. Vale a pena você sepultar o passado e viver uma nova vida com Deus. Amém?